Apesar de ter uma definição assim tão geral, né, a gente tem umas peculiaridades acerca da frase. Você tem tipos diferentes de frase e isso está diretamente relacionado ao papel e à presença do verbo nessas frases. Vamos olhar. Teremos, portanto, aí a frase nominal, que é a frase sem verbo, como no exemplo, que dia lindo. Em que dia lindo você tem uma frase, porque vai da letra maiúscula ao ponto, mas não tem nenhum verbo. A sintaxe, ou seja, a análise sintática desse tipo de frase, para por aqui. Se você identificou que é uma frase nominal, beleza, é isso aí, porque frases nominais podem ser o uso de qualquer vocábulo sozinho, isolado, com valor expressivo, que você conseguir usar, vai ser uma frase nominal. Quando há verbo, aí você tem uma frase verbal. E aí a análise sintática começa a se tornar mais complexa, porque essa é uma estrutura complexa, com a inserção do verbo. Como no exemplo aí, fiz uma caminhada pela manhã. Você tem o verbo fazer sendo conjugado na primeira pessoa, ou seja, o próprio enunciador é quem fez a ação de caminhar. Isso a gente vai desdobrando em uma série de análises futuras. O mais importante nesse momento é você entender que uma frase que possui um ou mais verbos será uma frase verbal. Bom, e quando o verbo aparece, a gente tem aí uma frase que nos leva para um segundo conceito importante, que é o conceito de oração. Oração é a unidade do discurso composta por verbo ou locução verbal e os termos que o complementam. Ou seja, cada verbo vai possuir alguns termos, alguns sintagmas que se relacionam diretamente a eles. Então, o verbo mais esses sintagmas que estão diretamente relacionados a ele formam aí o que a gente chama de oração. Uma frase pode ter várias orações à medida que pode ter vários verbos ou locuções verbais. Temos aí no exemplo, as rosas floresceram antes do tempo esse ano. O verbo florescer está aí no centro e você tem os sintagmas as rosas, antes do tempo e esse ano, todos relacionados diretamente ao verbo florescer. E isso nos leva diretamente a um outro conceito básico importante aí, o conceito de período. Período nada mais é do que uma frase composta por orações, ou seja, uma frase verbal. Uma frase verbal será sempre um período. Portanto, basicamente aí o que nos interessa grandemente são as frases verbais, que por sua vez possuem orações que compõem períodos. E aí, dependendo dessa relação entre as orações e as frases, é que a gente vai ter tipos de períodos. Há dois tipos de períodos, como você pode ver aí. Temos o período simples, quando há apenas uma oração na frase, e temos o período composto, quando você tem duas ou mais orações. Veja que eu destaquei aí os verbos, porque é a partir dos verbos que você identifica as orações. Então, período simples, uma oração, período composto, duas ou mais orações. Como no exemplo, a gramática é linda, uma oração, é fundamental, uma oração, que estudemos nosso idioma, outra, portanto, período composto. Logo, nós podemos sintetizar isso tudo que a gente viu dessa forma. Ó. Temos aí os exemplos. Tudo sob controle. Não há verbo, apesar de ser uma frase, porque vai de uma letra maiúscula ao ponto, portanto, frase nominal. Tudo está sob controle. Com a inserção do verbo estar, essa frase passa a ser uma frase verbal e, consequentemente, por ter verbo, passa a ser uma oração. E toda frase que possui orações são períodos. No caso de possuir uma oração só, período simples. Daí, tudo está sob controle, é uma frase verbal, é uma oração e é um período simples. O que a difere de acho que tudo está sob controle? Porque aqui eu tenho dois verbos, o verbo achar e o verbo estar. Será uma frase verbal, será uma oração e será um período composto. Então é isso, com a compreensão desses conceitos básicos de que tratamos, sintagma, frase, oração e período, é que a gente começa a estudar a sintaxe, a parte mais complexa da nossa gramática. Então, tenha bons estudos, a gente se vê numa próxima videoaula. Grande abraço, até lá!